Olá, estamos aqui no podcast Meu Curso e hoje vamos falar a respeito do tema Direito e Inteligência Artificial com o professor, coordenador da pós-graduação de Direito e Inteligência aqui do meu curso, professor Marcelo Martins Piton. Olá, professor. Bom dia, Carmen. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui no podcast do meu curso falando sobre um tema que é tão atual e também que tem suscitado boas discussões. Acho que vai ser interessante a gente conversar sobre o que tem acontecido no mundo do direito e inteligência artificial, por assim dizer. Maravilha, professor, é verdade. Tem tantas coisas acontecendo. Eu estava falando até antes de iniciarmos aqui que o meu tempo, né, desde que eu me formei, assim, eu passei por todos esses períodos e como a mudança, né, com relação a direito e inteligência artificial está alterando o rumo do direito, né? Muitas coisas boas, muitas coisas que têm que serem observadas, né? Por conta até do perigo da fonte, né? Que vai ser buscada e o professor vai trazer isso para a gente. Mas vamos iniciar então, professor, como é que está sendo isso no uso no direito, né? Como é que está para o direito a inteligência artificial hoje? Vamos lá. Acho que dá para começar contextualizando. Semana passada a gente teve o Expo Jude em Brasília, de terça a quinta-feira, que é o maior evento de tecnologia no sistema de justiça. Então a gente teve lá, além de ter palestras, ela é uma feira. As instituições têm os seus estandes e vão expor as suas novidades. Olha, aqui temos a feira, o estande do TJ do Rio Grande do Sul, STF, STJ, CNJ. Então foram mais de 200 instituições que tinham seus estandes mostrando as suas ferramentas de tecnologia, e aí algumas de inteligência artificial e com muitas palestras. E a gente viu que assim no sistema de justiça é uma realidade. As instituições estão cada vez mais implementando ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que é um caminho sem volta. E eu acho que a gente tem que apenas ter cuidado, porque muita gente, quando pensa na inteligência artificial no direito, pensa que é aquela ferramenta que eu vou subir um processo para aquela ferramenta e ele vai julgar para mim, ele vai elaborar a minha peça sem eu precisar fazer nada. E essa não é a visão da inteligência artificial correta, por assim dizer. Eu acho que a gente tem muita resistência quanto ao uso da inteligência artificial, mas uma resistência de pessoas que talvez não compreendem a ferramenta e também acham que a ferramenta vai substituir o raciocínio do jurista, e é longe disso, e acho que a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do nosso podcast, mas é uma realidade. Todo o sistema de justiça já comprou a ideia da inteligência artificial. No momento em que o ministro Barroso ele lança um chamamento público chamando as empresas para irem até o Supremo para desenvolver ferramentas de inteligência artificial, eu acho que os profissionais do direito precisam acompanhar essa evolução. E é importante mesmo, e o curso, você vai dar um curso a semana que vem, e também tem a pós-graduação, exatamente para entender onde que o direito vai se encaixar nisso, que não é algo assim que, como você disse, vai colocar lá agora a inteligência artificial que vai pensar, né? Não, o juiz não pensa mais, o jurista não pensa mais, não é bem assim, né? Então, eu acho que é legal trazer esse esclarecimento para que todo mundo possa parar de resistir, e eu acho que muitas vezes a resistência é por falta de conhecimento, né, até de entender como funciona todo esse processo, né. Exatamente. Ela é uma tecnologia nova, e as pessoas não compreendem ainda coisas básicas da inteligência artificial, por exemplo, por que que ela gera uma resposta, por que que ela alucina, que são coisas que depois que tu entende a ferramenta, tu entende que aquilo ali é inerente a ela. E sim, dia 8 de novembro, vou estar na sede do meu curso realizando uma imersão presencial, são mais de 6 horas falando sobre ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok, Notebook LM, diversas ferramentas, tentando, capacitando os profissionais do direito para utilizarem essas ferramentas de uma forma a otimizar o nosso ativo mais precioso, que é o nosso tempo, e com muita responsabilidade e utilizando essas ferramentas de uma forma extremamente direcionada. E que é super importante, né, então, assim, o curso é aberto, porque na verdade não só advogados, mas também o pessoal que está se formando agora, os estudantes, advogados, juízes, promotores, todo mundo eu acho que entra nesse conceito. E aí você falando de ferramentas, né, é importante observar as ferramentas, existem ferramentas mais apropriadas para o direito ou todas são específicas Sim, para isso? sim. Cada ferramenta tem uma característica específica. A gente tem um negócio que a gente costuma chamar, o nome desse termo técnico é janela de contexto. Basicamente, o que que é isso? Quando eu abro um chat ali para conversar com o chat GPT, eu começo a colocar informação. Eu faço perguntas, eu subo um processo. Só que essa janela, essa conversa, ela não é infinita.
a ferramenta ela não consegue lembrar de tudo que está ali. E cada ferramenta tem o seu tamanho de janela de contexto. Só para ter ideia, acho que muita gente que pode estar nos escutando utiliza o ChatGPT gratuito. O ChatGPT gratuito, ele consegue ler mais ou menos umas 16, 17, 18 páginas. Então, se alguém que utiliza o GPT gratuito e sobe um processo muito longo, com 200, 300 páginas, o ChatGPT já não conseguiu ler. E aí tu pega o Gemini, que é a ferramenta do Google, e ele tem uma janela de contexto que ele consegue ler mais ou menos de 1.500 a 2.000 páginas. Então, dependendo do meu uso, eu vou utilizar o ChatGPT, dependendo do meu uso, eu vou utilizar o Gemini, e a minha ferramenta favorita, ela é o Claude, porque a escrita jurídica do Claude é a que mais me agrada. Então, eu tenho utilizado muito o Claude, eu acabo utilizando as 3 ferramentas, cada uma para alguma atividade, mas elas são bem diferentes, algumas são mais criativas, outras são uma escrita mais formal, então cada ferramenta tem as suas características próprias, e aí o uso tem que ser direcionado. Por exemplo, o Notebook LM, ele é uma ferramenta totalmente diferente das demais. Ele não é como o ChatGPT, Claude e Gemini. A gente faz o uso do Notebook LM para outros casos. Tá. Que interessante. E nenhuma delas, todas elas são estrangeiras, não são internacional, não tem nenhuma brasileira, né? Nenhuma ferramenta Isso. dessas. Não. O ChatGPT, o ChatGPT, ele é da OpenAI, que é uma empresa americana. O Claude, ele é da Anthropic, que também é uma empresa americana, e é bem interessante que os fundadores do Claude, o Dario Amodei e a irmã dele também, eles ambos eram fundadores da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, e eles saem da OpenAI porque eles não gostam dos rumos que a OpenAI está tomando. Porque a OpenAI, ela é uma fundação sem fins lucrativos. Ela foi criada com o objetivo de criar ferramentas de inteligência artificial e deixar elas abertas. Por isso que o nome é OpenAI. Só que acabou que a empresa ela tá cada vez mais se afastando da sua função, por assim dizer. Então a gente está tendo muitos conflitos lá nos Estados Unidos com o Google, o próprio Elon Musk, eles estão atacando a OpenAI porque ela deixou de ser uma empresa com esse objetivo de divulgar o uso da inteligência artificial de uma forma muito transparente. E aí, o Dario Amodei e a irmã dele saem da OpenAI e fundam a Anthropic. E o Gemini é do Google. E aí a gente tem o Grok, que é do X, a gente tem o Manus, que aí sim é uma empresa chinesa, mas é uma boa ferramenta da inteligência artificial também. Então tem bastante, assim, tem né, um leque de possibilidades. E aí, professor, existe não existe legislação ainda, né, com relação a isso no Brasil, como na utilização disso, mas me parece que está sendo solicitado isso, acho que é necessário, né? Isso. Inclusive, deixa eu pegar aqui o relator do projeto. Semana passada, de novo, voltando para o Expojude, estive lá no Expojude e teve uma palestra com o senador Eduardo Gomes, que o Eduardo Gomes ele foi o relator do projeto da inteligência artificial no Senado. O projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial no Senado, ele já foi aprovado, ele foi remetido para a Câmara dos Deputados. E, sim, ele é um projeto que olha, eu já tenho escutado isso desde 2023. No segundo semestre vai sair, e aí 2024, não, agora sai. Então, a gente está demorando um pouco, sim, para ter essa regulamentação. É um projeto de lei que ele segue agora para a Câmara dos Deputados, então possivelmente ele vai ter algumas alterações. Mas foi bem interessante a palestra ali do senador Eduardo Gomes, que no sentido de que o objetivo do Senado não foi limitar o uso das ferramentas, limitar o uso, como é que eu posso dizer, a possibilidade de se criar ferramentas, de se treinar ferramentas de inteligência artificial no sentido de não ter aquela visão extremamente restritiva dos dados. Porque isso acaba sendo um problema. A gente tem os Estados Unidos, eles não têm leis federais, mas eles têm várias leis dos estados que regulamentam a questão do uso, que são, os Estados Unidos ele é bem aberto quanto ao uso da inteligência artificial, e a União Europeia já é muito mais restritiva. E a gente pode acabar gerando um problema muito grande se a gente tiver uma normativa que ela é muito restritiva, porque ela é uma tecnologia muito poderosa, e se as empresas se afastarem do Brasil, e se nós não tivermos condições de desenvolver ferramentas com grande capacidade, a gente pode ter uma concentração de renda muito maior ainda nos Estados Unidos,
porque ela é uma ferramenta muito poderosa, ela vai automatizar muitos fluxos, ela vai facilitar a vida de muita gente, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se fala de inteligência artificial, porque a gente costuma pensar só na inteligência artificial aplicada ao direito. Mas isso é uma gota no oceano, porque aí tu fala assim, questões médicas. A IA hoje, ela consegue analisar exames médicos com muito mais precisão do que médicos. Porque o que acontece? A inteligência artificial, ela é treinada por meio de imagens. E aí tu coloca ali para aquela inteligência artificial 400, 500 exames de mamografia, tu menciona para ela quais há algum indício de câncer nesses exames e ela aprende com esse padrão. E já saíram vários estudos, eles já fizeram vários testes, olha, submetendo exames para ferramentas de inteligência artificial e médicos ao mesmo tempo, e a assertividade das ferramentas de inteligência artificial, ela é mais assertiva. Obviamente que o grande ajuda do profissional se dá no momento de treinamento dessas ferramentas. Não é que essas ferramentas de IA elas aprendem sozinhas e a gente não precisa mais do ser humano, não. Essas ferramentas de IA elas só chegam aonde elas estão chegando porque a gente tem o ser humano. Então, elas são muito dependentes do ser humano e depois a gente vai abordando mais, mas voltando para o direito, eu acho que é muito interessante a gente ter a visão de que a IA ela não vai substituir o nosso trabalho. Ela é uma ferramenta extremamente poderosa, mas ela tem que ser usada de uma forma adequada. Ela tem que ser vista como uma ferramenta e uma ferramenta em que eu direciono aquela ferramenta para o resultado que eu quero chegar. Nós não podemos ser reféns das ferramentas da inteligência artificial no sentido de, olha, eu estou com esse caso concreto, o que eu faço? Muito possivelmente tu vai ter uma resposta insatisfatória, tu pode ter uma resposta que ela vai alucinar, ela vai criar algum artigo de lei, ela vai criar alguma jurisprudência que não existe. Depois a gente fala sobre isso, porque é da natureza dela. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar essas ferramentas, a gente tem que compreender as ferramentas e a gente tem que entender. Até semana passada, um amigo, o Gabriel Zattar, estava falando no Expojude e ele trouxe uma frase que foi muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, que quando o direito ignora a realidade ignora o direito. E quando nós, seres humanos, ignoramos a realidade vai nos ignorar. E a inteligência artificial, ela é uma realidade. Ela está posta. Nós precisamos compreender e nós precisamos entender essas ferramentas, porque elas já fazem parte da nossa vida e elas vão fazer parte da nossa vida cada vez mais. Exato, né? É o fenômeno, né? Não adianta. O fenômeno está aí, temos que olhar para ele e como é que a gente vai encarar isso. E é bem interessante. E aí saiu agora, né? Um pouco tempo, eu acho que foi 25, que é a resolução do CNJ, né? Já que não veio uma lei, né? Veio o CNJ com a resolução 615. Então, assim, querendo ou não, já começa a nascer alguma coisa aí para essa regulamentação, né? Que eu acho que é legal. Sim. Não, eu inclusive assisti a votação dessa normativa no CNJ e foi uma votação bem interessante. O primeiro ponto lá atrás, quando se começou se começou a trabalhar essa resolução no CNJ, a minuta do projeto dessa normativa previa que toda vez que uma peça fosse feita com alguma ferramenta de inteligência artificial, tu teria que ter um aviso ali na peça. Peça processual minutada com o uso de inteligência artificial. E foi evoluindo e se entendeu por tirar essa previsão, em razão de que, assim como peças são minutadas pela IA, peças são minutadas por assessores, por estagiários e assim por diante, então se entendeu por se tirar essa previsão, mas o juiz ele tem que marcar um campo no seu sistema interno de que utilizou inteligência artificial para a produção daquela peça. Então a gente tem um controle se o juiz está utilizando ou não ferramentas de inteligência artificial. Obviamente que vai depender de ele cumprir a normativa do CNJ, mas se tem esse controle, mas se entendeu por se afastar essa questão de avisar que é uma ferramenta de inteligência artificial. E aí, os tribunais, é uma normativa bem interessante, porque ela limita o uso da ferramenta de inteligência artificial para diversas atividades jurisdicionais. São atividades jurisdicionais classificadas como de alto risco. Por exemplo, eu não posso utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para decretar uma prisão porque ela está prevendo que aquela pessoa pode vir a cometer um crime. Tu não pode utilizar ferramentas de IA para isso. Tu não pode utilizar ferramentas de inteligência artificial para valoração de prova. Então, são vários limites que a gente tem nessa normativa do CNJ e o objetivo foi deixar, como deve ser, a atividade decisória
com os juízes. E é assim que tem que ser. E a gente tem um ponto bem interessante, que essa normativa do CNJ, ela autorizou juízes, servidores a utilizarem ferramentas privadas. Exemplo, ChatGPT, Claude e Gemini. O que é a normativa disso? Olha, se o teu tribunal não tiver uma ferramenta de inteligência artificial disponível para ti, tu pode utilizar sim ferramentas privadas, e aí ele faz uma ressalva. Nos processos com segredo de justiça, tu tem que anonimizar esses dados, então tu não pode utilizar ali o ChatGPT, Claude ou Gemini para processos de segredo de justiça, sem anonimizar esses dados, ou tu pode utilizar desde que tu adote, a expressão é exatamente essa, técnicas procedimentais que garantam a segurança dos dados. E aí o que seria isso? O ChatGPT, quando a gente conversa com o ChatGPT, por padrão ele utiliza a nossa conversa para treinamento. Então ele pode utilizar a minha conversa ali para treinamento do modelo dele, então ele teria acesso à minha conversa, obviamente que é apenas para fim de treinamento, não é para vender os dados e tudo mais, isso ele deixa bem claro que ele não faz isso. Mas nós temos como desativar esse treinamento. Então eu posso entrar no ChatGPT, no Claude, no Gemini e eu falo assim, olha, eu não quero que vocês utilizem os meus dados para treinamento. Então essa seria uma técnica. Então são vários, a gente vê que são vários detalhes que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar essas ferramentas da inteligência artificial, e por isso que a normativa do CNJ ela é muito interessante, porque ela só permite a utilização desde que seja realizado cursos de capacitação. E cursos de capacitação das escolas judiciais ou do tribunal. Então, o servidor quer utilizar a ferramenta da inteligência artificial, não tem problema, mas você tem que fazer um curso que ele tem que ser dado pelo tribunal ou pela Escola Nacional da Magistratura. Então, o CNJ ele foca muito na capacitação dos profissionais para utilizarem ferramentas de inteligência artificial, e eu acho que esse tem que ser o ponto, sabe? A gente precisa minimamente entender essas ferramentas para a gente fazer um uso responsável, senão a gente vai ter muitos problemas com alucinação. E para a gente terminar essa parte da resolução do CNJ, outro ponto muito interessante foi que alguns conselheiros do CNJ eles não queriam votar a normativa, porque eles entendiam que essa normativa não poderia ser apenas do CNJ, deveria se chamar a OAB, deveria se chamar a Defensoria Pública, deveria se chamar o Ministério Público para se fazer uma normativa conjunta, porque eles estavam receosos que se tu tivesse uma maior limitação do uso das ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário, isso poderia ocasionar alguns problemas. Então, tu vê essa visão bem interessante no sentido, olha, nós não podemos limitar, porque se nós limitarmos demais, as demais instituições poderão fazer uso de uma forma mais ampla e isso pode nos ocasionar alguns problemas. Mas a normativa foi votada, ela já está em vigor, ela teve uma vacatio legis ali de 6 meses e hoje ela está em vigor. Muito interessante. E agora, por exemplo, as faculdades não existem ainda, né, não existe uma matéria específica disso, mas eu acredito que algumas universidades já estejam tratando desse tema, né, porque precisa, o aluno já tem que saber que já é uma realidade, né. Então aí tem isso, temos o curso e a pós-graduação é a primeira no Brasil? Tem algumas outras pós-graduações falando a Tem, respeito? tem outras pós-graduações, sim, mas o interessante da pós-graduação do meu curso é que eu sou o coordenador, eu convidei professores de todos os ramos. A gente tem juízes, tem promotores, tem defensores, tem advogados, e ela é uma pós-graduação muito ampla e muito focada no uso prático. O objetivo foi demonstrar como surgiu a inteligência artificial, falar sobre os conceitos técnicos para as pessoas entenderem as ferramentas da inteligência artificial, mas a maior parte do curso é prático. A gente ensina a utilizar diversas ferramentas, a gente aborda ali quase 10 ferramentas da inteligência artificial. São vários professores que utilizam ferramentas de inteligência artificial na prática jurídica. São profissionais extremamente capacitados, são profissionais que muitos deles estão implementando ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Então, ela é uma pós que tem uma visão muito ampla, muito prática, e eu confio demais nos profissionais que eu fiz o convite. Inclusive, a gente tem até aula sobre blockchain, a gente tem aula como criar os nossos assistentes, que seriam aqueles robozinhos que vão automatizar as tuas atividades na tua rotina jurídica, mas sempre deixando o foco no profissional do direito. O objetivo é que ele crie os seus assistentes, mas que ele direcione os seus assistentes
a um uso seguro, a um uso que de fato traga resultados. Porque muitas vezes a gente pensa em utilizar essas ferramentas de inteligência artificial principalmente para ganhar tempo, né? Que a gente quer otimizar o meu tempo com qualidade. Só que se tu não compreende a ferramenta e tu começa a utilizá-la de uma forma muito simples, tu acaba perdendo o teu tempo. Então tu tem um duplo prejuízo. Além de tu não estar otimizando o teu tempo, tu não está extraindo o máximo de potencial dessas ferramentas porque elas são muito poderosas. Quando tu compreende as ferramentas, quando tu entende por que elas alucinam, por que elas trabalham dessa forma, tu consegue extrair muito dessas ferramentas. E hoje eu falo bem tranquilamente, quando eu vou corrigir minutas, olha, a equipe me preparou minutas, eu tenho que corrigir as minutas. Se a ferramenta de inteligência artificial que eu uso não estiver funcionando, eu não vou corrigir minutas. Eu vou fazer outra coisa. Não é porque eu vou utilizar ferramentas de inteligência artificial para corrigir todas as minutas. Eu não vou. Muita coisa eu vou fazer sem ferramenta de IA. Mas eu sei que vai chegar nessas minutas que me chegaram ali, vai chegar um momento que eu vou precisar utilizar e eu estou totalmente, ela já está incorporada na minha rotina, sabe? A gente brinca, eu falo com várias pessoas que utilizam IA, que é muito difícil depois que tu começa a usar ferramentas de IA, tu não utilizar mais. E assim, eu ouso dizer que é quase impossível. Depois que tu compreende uma ferramenta, tu coloca ela na tua rotina, tu parar de trabalhar sem utilizar ferramentas de inteligência artificial. Isso é interessante. E assim, diferenças entre a gratuita e a paga. Dá para utilizar a gratuita com confiança, por exemplo? Tem alguns detalhes que é bem interessante. Tem que ter muito cuidado e de novo, depende da ferramenta. Vou dar um exemplo. O Gemini, ela é uma ferramenta que o uso gratuito, ela permite que tu faça várias perguntas ali. Tu abre o Gemini e tu consegue conversar bastante com o Gemini na forma gratuita. Só que tem um porém. Se eu estou utilizando a versão paga, a minha janela de contexto é de 1.500 a 2.000 páginas, então eu posso subir processos grandes. Mas se eu estou na versão gratuita, a minha janela de contexto é de umas 60 a 70 páginas. Então eu tenho uma grande limitação. O Claude, por exemplo, tu não vai conseguir trabalhar 15 minutos com o Claude na versão gratuita, porque ele vai esgotar o limite. O ChatGPT ele já tem um pouco mais de limite, sem ter tanto essa redução na questão de janela de contexto, mas tem limitações. Por exemplo, no ChatGPT eu não consigo criar os meus assistentes. Então eu não consigo porque assim, hoje a gente só trabalha com ferramentas de IA com os assistentes. Não faz mais sentido tu não utilizar ferramentas de IA sem ter o teu assistente. Basicamente, por quê? Quando eu estou ali trabalhando, então eu quero corrigir o meu português. O que eu vou fazer? Eu vou subir o meu texto de português para a ferramenta e vou digitar um comando, que é o prompt. Então eu vou botar ali, corrija o português, esse texto será utilizado em um processo judicial. Só que se eu tiver que ficar toda vez digitando esse comando, eu vou perder muito tempo, porque uma hora eu estou corrigindo o português, depois eu estou minutando uma réplica, depois o juiz pode estar minutando uma sentença, o promotor uma denúncia. E aí ele quer voltar para o português. E quando tu tem um assistente criado, tu não precisa fazer nada. Tu cria o assistente, simplesmente tu abre ele e tu começa a enviar textos e ele vai corrigir para ti, porque ele já está programado para fazer essa atividade. E aí no ChatGPT tu não consegue ter esse benefício. Então sim, eu recomendo que no mínimo uma assinatura vocês tenham, e já dando uma dica para quem está utilizando, assistindo a nossa live, se vocês são usuários da Vivo, a Vivo te dá 1 ano de graça do Perplexity, que é uma ótima ferramenta de inteligência artificial. Acesse um aplicativo da Vivo que vocês vão ter acesso ao Perplexity. Quem não tem Vivo, recomendo que assinem alguma ferramenta. Eu, sendo bem sincero, eu começaria assinando o Claude. Então, eu acho que vale muito a pena assinar alguma ferramenta e começar a utilizar a versão paga, porque o valor ele não é baixo, mas ele também não é alto. Ali está na média ali de 100, 120 reais. E eu garanto para vocês que com 2, 3 dias de trabalho, vocês já recuperaram esse valor na questão do tempo de vocês, na questão de produtividade de vocês. Professor, ouvindo você falar assim, me parece que vai chegar um momento que a gente não. Quer dizer, e o raciocínio, né? Vamos pensar em termos de raciocínio, porque você não precisa de prestar atenção no português, você não precisa de. Né? Praticamente vai sair tudo pronto. Eu não sei como é que. Será que vai haver um prejuízo aí? Né? Porque, por exemplo, agora você já é bem mais jovem que eu já vim de uma geração diferenciada. Esse pessoal que está chegando agora, que na verdade não tem muito para raciocinar, vai ficar muito pronto, né? Eu não sei.
Que será que vai acontecer nesse futuro, não? Então, o que que acontece? A IA sempre tem que ter a supervisão humana. Hum. Depois que a IA ela me gera algum texto, obrigatoriamente eu preciso revisar aquele texto. Então, mesmo quando eu utilizo a IA para correção de português, eu sempre leio a resposta dela e vejo se ela não me deixou nenhum erro de português. Quando eu estou trabalhando com uma réplica e ela me dá argumentos e ela me coloca ali alguns artigos de lei me dizendo que são aplicáveis àquele caso, eu leio o texto, eu valido todas as informações. Eu nunca subo um texto gerado por IA para um processo sem validar o que está escrito ali. Então, eu acabo fazendo o raciocínio no sentido de correção daquilo, mas muito o meu raciocínio ele é feito antes de utilizar a ferramenta da inteligência artificial. Porque o que acontece? Vamos lá, eu tenho uma contestação para fazer. Então, eu leio a inicial, eu olho os documentos da inicial, subo ali na ferramenta de IA, e aí eu dou todo o caminho para a ferramenta da inteligência artificial. Eu falo, olha, essa ação é uma ação X, tu tem que alegar Y, tu tem que alegar Z, tu tem que olhar o documento lá na inicial, esse documento X, e tu tem que falar isso sobre esse documento X. Então eu dou todo o caminho para a ferramenta da inteligência artificial, porque se tu não der o caminho, tu vai ter respostas genéricas e que não vão te ajudar tanto quanto tu direcionar ela para o que tu quer. Então eu sempre faço o raciocínio, e teve um estudo que foi bem interessante, entra bem nessa nossa conversa. Foi feito um experimento com 3 grupos de pessoas. Eles foram escrever uma redação. O primeiro grupo ele escreveu a redação sem utilizar a ferramenta de inteligência artificial. O segundo grupo escreveu o texto só utilizando a ferramenta da inteligência artificial. E o terceiro grupo ele utilizou a ferramenta da inteligência artificial após a escrita. E aí o que aconteceu? As pessoas que depois de passado um tempo, as pessoas que mais se lembravam do texto foram as pessoas que escreveram sem inteligência artificial. Mas as pessoas que tiveram mais uso da parte cognitiva do cérebro, porque eles estavam monitorando as atividades cerebrais, foi aquele grupo que escreveu o texto e depois utilizou ferramentas de inteligência artificial para melhorar o texto. Porque aí tu tinha o teu texto, tu tinha alguns contrapontos da IA, porque tu pode utilizar, por exemplo, olha, tu sobe a tua contestação e tu pede para a IA rebater os teus argumentos. A IA vai rebater os teus argumentos. Aí tu consegue fazer um exercício um exercício cognitivo ali com essa ferramenta de inteligência artificial com muitos caminhos que talvez tu não teria previsto. Seja porque o nosso tempo é escasso, cada vez mais escasso, os processos judiciais estão cada vez mais acelerados, seja porque tu não tinha previsto aquele caminho. Então, tu consegue otimizar muito a tua questão de estudo, a questão do teu raciocínio, se tu utilizar de novo essas ferramentas de inteligência artificial como ferramentas. Não utilizar como um atalho, e eu acho que como toda tecnologia a gente vai ter bons e maus usos, isso vai ser algo que não tem como tu dizer que não vai ter, obviamente que vai. Vai ter alunos que vão fazer trabalhos de faculdade simplesmente subindo esses trabalhos em ferramentas de inteligência artificial. Na minha rotina, a gente tem provas de estágio em que a questão é redação, e eu tenho visto algumas redações que me parecem que foram feitas com inteligência artificial, porque a gente não tem como saber se aquele texto teve ou não o uso de inteligência artificial unicamente pelo texto. Nós temos alguns sites que prometem, olha, coloca o teu texto aqui que eu vou te dizer que se teve ou não ferramenta, se teve uso de IA. É simplesmente para monetizar. Eles não têm uma assertividade. Colocaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos no site mais conhecido e ela disse que a Declaração da Independência dos Estados Unidos tinha sido feita com o uso de IA. Então, a gente ainda não tem uma ferramenta que vai te dizer, olha, isso aqui foi gerado, mas quem usa muito, tu consegue ter uma ideia de que aquilo foi feito com ferramenta da inteligência artificial e algumas coisas que são muito engraçadas. Por exemplo, o ChatGPT, quando ele vai escrever parágrafo segundo, ele escreve parágrafo por extenso, ele não usa o símbolo do parágrafo. E isso é errado. A gente tem uma lei que diz como escreve leis e a lei diz que quando é parágrafo único, pode ser por extenso. Mas quando é parágrafo, segundo, terceiro e quarto, tem que ser com símbolo, e o ChatGPT não utiliza o símbolo. O ChatGPT ele erra muito a questão de o mesmo quando ele se refere a sujeito. Então tem algumas coisas que tu consegue ter uma ideia de que foi feito ou não com inteligência artificial. É interessante mesmo, porque eu tenho percebido algumas coisas escritas, né?
parágrafo primeiro, você fala, mas de onde que arrumaram isso no direito? Aí você percebe que não é alguém do direito, não, a inteligência artificial, entendi. Professor, o nosso tempo já praticamente acabou aqui, porque tem tantos assuntos falar a respeito disso, né? Bom, então, só para recordar, o seu curso começa agora dia 8, é isso? 8 de novembro? Isso aí, dia 8 de novembro, 9 ao meio-dia, da 1 às 6, na sede do meu curso. Vai ser um curso presencial, bem restrito, porque o nosso objetivo é focar na parte prática. Nós temos mais de 10 inscritos, as vagas já estão no final, então se alguém tiver interesse, entre em contato com o meu curso. Vai ser um curso ao vivo, presencial, focado na utilização prática das ferramentas de inteligência artificial. E se alguém quiser aprofundar os estudos, nós temos a pós-graduação do meu curso. Assim, eu costumo, olha, os professores são muito bons, são muito bons, a gente tem mais de quase 10 professores, profissionais de todas as áreas do direito, profissionais que sabem utilizar as ferramentas de inteligência artificial na prática. Então, eu recomendo muito se alguém quiser aprofundar sobre o uso das ferramentas de inteligência artificial. Não, maravilha, professor. E outra, é que você falou, a ferramenta é excelente, mas o humano precisa de estar em sintonia com isso para não utilizar de forma errada, né, equivocada. Mas maravilha. Então, gratidão, professor Marcelo, aqui com a gente no podcast Meu Curso. E eu agradeço a sua presença, agradeço de vocês também, e até a próxima, o nosso próximo podcast. Até mais. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.